A premissa do vídeo de hoje seria a perda da cultura local e a valorização das raízes. Valorize os seus artistas locais. Saudações! Leandro Zen, bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. Já faz muitos anos que eu tô nessa de falar coisas que eu penso, falando, escrevendo, tocando, cantando. Parecem até que são coisas aleatórias, mas é sempre no mesmo sentido, até o fim. Inclusive, a proposta deste canal é fazer um vídeo diário por pelo menos 2 anos. Depois, eu vejo o que acontece. Mas aí a inteligência artificial do futuro vai ter muito conteúdo para poder criar um Leandro Zen artificial que possa conversar ao vivo com você, caso for útil. Mas enfim, alguns anos atrás, eu lancei, vamos chamar assim, um documentário amador, é claro, sem jornalismo nenhum envolvido, Os Muros de Carlos Barbosa. Um dilema do artista do interior. Neste vídeo, eu falo e repito aqui que as raízes que eu foco em nutrir são as raízes do céu, não da terra. Nós temos raízes nas estrelas. E é delas que eu tiro a seiva para trazer aqui nesta terra as minhas flores astrais, as flores dos meus trabalhos artísticos. Quando eu falo de raízes humanas, não são raízes culturais, territoriais, mas sim espirituais. Quando eu estudo cultura Zen em outros vídeos de mestres indianos, eu já ouvi um deles dizendo que a Índia perdeu as suas raízes milenares e os jovens da Índia estão redescobrindo a yoga, por exemplo, através dos livros americanos atuais. Hoje, cada vez mais, todos os territórios deste mundo, todas as culturas, todas as formas de viver estão se misturando, estão se conhecendo melhor, estão interagindo. A humanidade está se tornando uma humanidade. Isso é muito bom. Com isso a gente aprende que as nossas raízes têm mais a ver com as estrelas do que com os formatos locais. São como sementes, cascas de sementes, né? Se humanos caem nas estrelas, eles caem em lugares diferentes do planeta e eles caem em formas de semente, e essa semente se nutre dos nutrientes materiais e psicológicos do seu determinado local. Isso é a casca do ser humano. Mas por dentro, nós temos ingredientes estelares. Mas o mundo vai mudando, as eras vão passando, e hoje aquilo que eram sementes isoladas estão se misturando. Estão fazendo, como é que chama? Enxerto cultural. Não, apropriação, não, cara, nós somos uma humanidade só. Tudo está à disposição. Para que ser parte se a gente pode ser o todo? Isso é questão de amor, isso é questão estelar, né? Quais são as suas raízes? Depende do ponto de vista, se você for materialista ou se você for espiritual. A premissa do vídeo prevê, aparentemente, que eu falasse sobre como valorizar a cultura local que está se perdendo. Tudo bem, isso pode ser discutido. Tem muita gente que debate e trabalha sobre isso. Mas aqui é o mantra cultural, papos além, só por uma questão de tempero poético, mesmo que esquisito. Mas vamos pensar então que se a cultura tem que ser valorizada, a cultura local, você já deve ter visto nas redes sociais artistas dizendo valorize os artistas locais. Tem até piadas, né?
Valorize o artista local. Daí a pouco aparece um cara bem nada a ver, bem fazendo uma coisa bem estranha e não tem como valorizar isso. Mas vamos mais fundo no pensamento. Eu trabalhei em chão de fábrica durante mais de 20 anos. Indústria. E entre os trabalhadores da indústria também existe um sério questionamento sobre a valorização do funcionário, que nunca é valorizado. Nem mesmo o salário, às vezes, é tão gratificante quanto seria uma determinada valorização subjetiva. O pessoal que trabalha bastante quer ser valorizado, o pessoal que estuda bastante quer ser valorizado. Pessoal de todas as áreas. Até o político quer ser valorizado pelos seus grandes feitos. Todo mundo quer ser valorizado. Onde está a raiz dessa necessidade de valorização? Será que a gente deveria se perguntar isso ou não é necessário? Eu estava conversando com a minha irmã agora e ela dizia, ela gosta muito de viajar para fora, outros países o tempo todo. E ela conversa com as amigas dela sobre as pessoas daqui, da nossa cidade. E essas amigas lhe falaram que, eu não gosto das pessoas daqui. Na sua cidade também pode acontecer de você, talvez, não se sentir à vontade entre as pessoas da sua cidade. Mais uma pergunta. Quem são as pessoas da nossa cidade? Porque existem vários grupos de pessoas. Você lida com determinadas classes, né? Quem são as pessoas? Quem são os mentores? Os que conduzem o pensamento coletivo? Será que são os presidentes partidários? Os políticos? Os empresários? Sempre tem um Dom Quixote inventando um pódio para subir e um moinho a enfrentar. Todos nós temos dentro de nós essa vulnerabilidade de precisar psicologicamente ser valorizado. Veja, todos nós, é uma carência humana, é tipo o cordão umbilical do nosso ego, por onde o nosso ego se alimenta desde novinho. Ele precisa deste alimento, aí que está. Eu aqui, Dom Quixote, inventei muitos moinhos de vento para enfrentar e apenas as raízes das estrelas que fazem parte do meu ser é que são capazes de nutrir com a sabedoria necessária para entender que não, você não precisa de valorização nenhuma vinda do mundo, porque é apenas um jogo de espelhos. O mundo que você vê foi você que criou. Os seus moinhos de vento foi você que criou. A sua necessidade de valorização foi você que criou. E parece tudo tão real. É uma cena que captura as mentes das pessoas. É realmente um problema. E aí é estranho, muito estranho, que um artista, que este indivíduo, ele teria conexões com as estrelas pela própria loucura de ser artista. Ele devia trazer esses nutrientes das estrelas para as pessoas, mas como a maioria também apenas é artista técnico, eles acabam entrando no mesmo jogo, jogando o mesmo jogo e pedindo também valorização, pelo amor de Deus, valorização, por favor. É delicada a questão, mas a gente precisa prestar atenção, nós que somos buscadores. Sem falar que nutrir as raízes do seu território, isso muda também, muda bastante com o passar do tempo. Porque se outrora as raízes foram dos imigrantes europeus, pelo menos aqui onde eu moro, hoje as raízes que estão crescendo não são mais europeias, são pessoas vindas de todo lugar do estado, do país, para trabalharem. Então as raízes estão mudando. E na verdade,
o quanto antes a gente precisa entender que as nossas raízes humanas são para cima, são para o céu. Todo mundo quer uma estátua, uma homenagem, um memorial. Quando a nossa consciência está se nutrindo das raízes do céu, tudo isso vai deixando de ser tão importante. Por mais grosseiro que isso possa parecer, tem muita gente que pensa nisso por conta de dinheiro, turismo étnico, coisas assim. Tem muito papo de um povo sem história é um povo que perde a sua personalidade. Mais uma vez, este não é o tema deste vídeo. Eu não falo sobre isso, eu falo sobre as raízes do céu. E por que isto seria importante? Bom, não é por conta das raízes do céu as guerras religiosas. Todas elas provêm das raízes do ego, do apego cultural, o apego à casca. Mas a partir daqui, as demais reflexões são suas. Até o próximo vídeo.